Olá, tudo bem? O Revista desta semana está no ar. E hoje começamos falando sobre educação. Muito se discute a respeito da qualidade do ensino brasileiro e do papel dos educadores neste processo. Eu estive com o antropólogo Tião Rocha no Museu das Minas e Metal em Belo Horizonte e o nosso bate-papo de hoje você confere agora. Antropólogo, folclorista, educador e diretor do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento de Belo Horizonte. A nossa entrevista de hoje é com o mineiro Tião Rocha. Tião, muito obrigado por nos ceder a entrevista. É um prazer estar falando com vocês. Tião, você tem um trabalho interessante relacionado à educação e à cultura popular de algumas regiões. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? A minha experiência com educação, ela surgiu há 30 anos, quando eu comecei a me perguntar se era possível fazer educação sem escola ou se era possível fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga. Aí eu aprendi fazendo, né, que é possível sim. É possível você fazer boa educação em qualquer lugar, mas é impossível fazer boa educação sem bons educadores, né? Aí eu aprendi duas coisas diferentes, né? Que educação e escolarização são coisas diferentes. Assim como professor e educador são coisas diferentes, né? O professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende, né? E o educador é aquele que é um aprendiz, né? E para ele aprender, ele aprende o outro. Aprender o outro é aprender o que o outro faz, sabe e quer. Quer dizer, se ele não puder fazer uma leitura densa, crítica, né, e mais profunda e mais significativa do outro, né, uma relação plural, ele não consegue aprender o outro. Ele tem que aprender a cultura do outro. Então, o desafio é que a cultura das pessoas ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas ela é microscópica. Ela surge em pequenos nadas. Então, essa relação, né, é uma relação muito tênue, né, de perceber. Eu falo, um bom educador é aquele que no seu trabalho consegue diferenciar piscadela de piscadela. Pequenos sinais, né, na interação com o outro, seu aluno, né, que é um diferente, mas é uma relação de equilíbrio, de aprendizagem coletiva, né, plural. Você propõe algum tipo de formação para esse educador, para ele estar relacionando mais a cultura local, né, ao desenvolvimento ali dentro da escola com os alunos? O que nós fizemos quando nós aprendemos que é possível sim fazer boa educação debaixo de um pé de manga ou em qualquer lugar, mas aprendemos que é impossível fazer boa educação sem bons educadores. A outra pergunta é quase que imediata, quer dizer, aonde estão os bons educadores? E eu percebi que eles não estão sendo formados nem na quantidade, nem na qualidade necessárias para a quantidade de necessidades que o país precisa. Como que o senhor vê a atual situação da educação no Brasil? Eu acho que nós temos um grande desafio, porque a gente fala em educação e pensa em escolarização. E isso é um equívoco, porque escola é um meio que está a serviço de um fim. A educação é um fim, né? A educação é a vida inteira em mais 15 dias, né? Você aprende o tempo todo, é um exercício permanente. E a escola ela está em função dessa aprendizagem. Se ela não funcionar bem, tem que mudar de ramo. Ela existe para cumprir bem essa função. Então, quando você pensa em educação, fim, mas executa o meio, você está perdendo o sentido, né? Aí você vai investir em infraestrutura, em prédio, em recursos, em materiais, quando na realidade, né, a educação ela não demanda isso, ela demanda as pessoas trocarem. O senhor defende, então, uma reforma de escolarização no Brasil, assim? Eu defendo que tem que ser de educação o tempo todo, em todos os níveis, não é? E que as escolas têm que estar prontas a cumprir as suas funções. O primeiro grande desafio que eu acho é o seguinte: nenhuma escola, né, poderia perder aluno algum. Essa é uma questão de honra. Quer dizer, todas as crianças podem aprender tudo que precisam aprender no seu tempo, no seu ritmo. Então, quando uma escola perde um aluno, não é a culpa do aluno, né? É aquele sistema, aquele modelo que não se adaptou, não se adequou àquele menino. Então, ela começa a fazer um processo seletivo. E uma escola que seleciona não educa, ela instrui, né? E uma escola que faz classificação também não educa, ela discrimina. Então não é educação, aí é um processo seletivo, né, de formação de grupos. Então romper com essa lógica seria um primeiro passo. As escolas têm que se comprometer a garantir para todos os meninos, no seu tempo, no seu ritmo. A outra pergunta e outra questão que nós aprendemos, nós fizemos há muitos anos, nos perguntamos se as crianças podem aprender tudo que precisam aprender no seu tempo, na sua idade, no seu ritmo, brincando de forma alegre e prazerosa, ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos, né? Quer dizer, ela tem que ser uma ordem unida, agora passou por 6, né?
Quer dizer, como é que a gente pode pensar que a educação, a escola, tinha que se parecer muito mais como um parque de diversões do que um quartel, uma cadeia, uma fábrica ou um hospício? Né? Hoje ela se parece com essas coisas. Na realidade, ela seria o grande espaço da construção da aprendizagem de todos. Né? Então, eu acho que essa mudança é uma mudança de rompimento de paradigmas. Entendeu? Se nós queremos um mundo melhor para todos. Né? Essa que é a questão. É o papel do lúdico, então, na educação, né? Muito bacana. Ô Sebastião, e novamente uma pergunta relacionada à cultura. Você acha que a cultura hoje ela está defasada dentro da sala de aula? Nós entendemos. A palavra cultura é muito complicada, né? Porque ela é um termo tão genérico que ele pode significar muita coisa e não significar quase nada. Né? Você fala que cultura é tudo aquilo que o homem desenvolveu, aprendeu, construiu. É muito bacana, tudo correto, mas é difícil a aplicação. Só que você entra numa escola, vamos fazer uma feira de cultura, você reduz tudo isso à arte. É um pedaço da cultura. Entender a cultura é entender como é que as pessoas sabem, fazem e querem. Quer dizer, entender que toda criança que chega na escola, ela não é uma página em branco. Ela é uma construção cultural, de uma cultura herdada de séculos, que ela veio da família, uma cultura construída até os 7 anos e toda ela que ela vai aprender ao longo da sua vida. Então ela já é um ser cultural intenso. Mas essa cultura é a sua sabedoria, mas são as suas respostas, as suas demandas, mas também são seus desejos. Tião, para finalizar, qual que é a importância da literatura, né, e dessa cultura local, popular, para o aprendizado do aluno dentro da sala de aula? Eu acho que a literatura é fundamental, né? O Guimarães Rosa dizia 2 coisas geniais. Uma, ele dizia o seguinte: eu quero beber de todas as águas de todos os rios. Isso é genial, né? Aprender, experimentar de todas. E ele dizia uma outra coisa também que eu acho genial. Ele dizia assim: uma religião para mim só é pouco. Eu quero rezar em todas. Né? Porque se todos garantem o reino do céu, isso é de uma velhacaria, né? De uma esperteza. Mas tem uma lógica seguinte: quanto mais você pode acessar, né, a produção literária, né, clássica e tudo que foi feito, né, mas só que isso tem que ser feito de uma forma de geração de prazer. O grande equívoco é que quando a escola transforma a leitura numa obrigação, né, quando vira obrigação, ela mata a relação de aprendizado, o devaneio, o sonho, a viagem. Né? Então aí cria um problema. Quer dizer, os meninos e as crianças adoram aprender. Eles não gostam de estudar, porque estudar ficou chato. Mas não é porque eles ficaram chatos, porque a escola fez do ensino e da aprendizagem uma chatice. Então, e aí vem outros equívocos. Né? Tem muita gente que fala assim que as crianças precisam desenvolver o hábito da leitura. Não, você tem que ter hábito de escovar os dentes, lavar a mão, tomar banho, bicho. Isso que é hábito. Né? Leitura você tem que ter prazer. Né? Você tem que sentir prazer de entrar e viajar e conhecer o outro e conviver com o outro. Então, criar as oportunidades, as possibilidades para que as crianças possam beber de todas as fontes, né? Viajar, mas viajar mesmo. Mas não pode ser aquela lógica, né, que aconteceu comigo. Né? Por exemplo, eu nunca li Machado de Assis e detesto. Porque quando eu estava na escola, né, no ginásio, a professora falou que eu tinha que ler Machado de Assis para entender o que eram os parnasianos. Você tem alguma importância, você conheceu ou não algum parnasiano? Não tem o mínimo interesse. Então eu falei, não vou ler esse cara. Não quero, não conheço nenhum parnasiano, não tem o mínimo interesse. Ou seja, quer dizer, eu perdi uma grande chance. Entendeu? E aí tomei birra dele. Né? Não tem nada com isso. E nunca mais consegui retomar o Machado de Assis. Ainda bem que eles fizeram isso com o Guimarães Rosa, que é a minha paixão. Quer dizer, mas o estímulo é essa. Há 30 anos eu me perguntei o seguinte: os livros perderam o encantamento ou foi a escola que não soube mantê-los encantados? E aí nós desenvolvemos um projeto chamado Livro de Companhia e chegamos à conclusão que os livros continuam encantadores. Então, o que nós temos que manter o encantamento por isso, por esse prazer, né, de ler, de aprofundar, de conhecer, a curiosidade e tal. Eu acho que esse é o grande sentido, né, da literatura e da aprendizado, um prazer, né, um processo permanente de busca, né, da gente, de construção da nossa humanidade. Né? Muito obrigado, Tião, pela entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Viu? Até a próxima. Obrigado. Voltamos ao estúdio. 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Para comemorar a data, a Arquidiocese de Belo Horizonte programou celebrações especiais nas paróquias da capital e região metropolitana.
Os destaques ficam por conta das festividades dos 300 anos do Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, em Macaúbas, Santa Luzia, e com o centenário do lançamento da pedra fundamental do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Para consultar a programação completa, acesse o site arquidiocesebh.org.br. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere como a capital está se preparando para receber o Natal. E tem também uma matéria especial sobre animais domésticos. Voltamos já já.